ou do céu, os hinos e as mensagens que falam da volta de Jesus. Aliás, muitas pessoas, muitos pastores, entre aspas, já não creem mais que Jesus vai voltar. Mas, quanto mais eles não creem, mais eu fico crente que Jesus vai voltar, porque isto também é sinal, previsto na Bíblia, que o esfriamento do amor, a incredulidade, seria um sinal dos tempos. O apóstolo São Pedro fala que haveria pessoas, irmãos, crentes, pais da igreja, que diz assim, olha, desde os nossos pais, nós estamos aguardando a volta e nada acontece, mas aquele dia surpreenderá a todos como ladrão. Os irmãos sabem que morreu o Papa, né? E aí reacende as questões sobre a volta de Jesus. Pessoas perguntando sobre o 7º Papa, o 8º Papa. O irmão não sabe nem quantos salmos tem na Bíblia, mas sabe quantos papas já existiram na história da igreja, né? Não sabe nem quantos livros tem na Bíblia, mas já sabe quantos papas tem na igreja. Já tiveram na igreja. Deixa o Papa para lá, já morreu e não foi enterrado ainda porque o povo demora demais para enterrar. Mas logo, logo o povo enterra, vem outro Papa e nós vamos continuar, irmãos, sem Papa ou com Papa, proclamando que a qualquer momento Jesus vem buscar um povo santo, seu especial, zeloso de boas obras. E este combustível, irmãos, nutria a igreja para buscar ao Senhor. A geração da igreja primitiva era a geração que acreditava que Jesus voltaria naquela geração. E a igreja estava, irmãos, continuamente vivendo uma vida como Jesus quis. A igreja vivia em comunidade, não é comunismo, é comunidade. O comunismo, irmãos, é um sistema de governo, e a comunidade cristã, ela fazia aquele movimento de ser igual de forma espontânea. A Bíblia fala, irmãos, que os que tinham muitas coisas, muitas propriedades, vendiam tudo, depositavam ao pé dos apóstolos. E os apóstolos, irmãos, não criaram um sistema de governo. Os apóstolos, irmãos, não criaram sequer um sistema para eles gerenciarem aquilo. Pelo contrário, no capítulo 6, os irmãos vão ver que os apóstolos que eram dedicados à oração e à palavra, eles falaram, não é razoável, nós que estamos dedicados à palavra, tratemos dos assuntos cotidianos, por exemplo, o servir à mesa. E eles então constituem os diáconos, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Então, eles não estavam preocupados com o sistema de governo, eles estavam preocupados na expansão do Evangelho. E por causa dessa preocupação, eles sabiam que precisavam de virtude, de graça, de unção de Deus. E por isso, as orações eram constantes. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos no capítulo 3, versículo 1, diz assim, Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Irmãos, o melhor companheiro, a melhor companheira, a melhor companhia que você tem é aquela pessoa que ora com você, que ora por você. Glória a Deus. E Pedro e João, irmãos, sempre andaram juntos. Abra sua Bíblia, por favor, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5 e versículo 37. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5 e versículo 37. Depois, vou pedir para os irmãos lerem também Mateus capítulo 17 e versículo 1, por favor, e depois João 18 e 16, vou repetir, Marcos 5 e 37, Mateus 17 e 1. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmãos de Tiago. Glória a Deus, muito bem, então Pedro e João estavam sempre juntos. Mateus 17 e 1, por favor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, os conduziu em particular ao alto monte. Aí é o episódio do Monte da Transfiguração, João 18 e 16. Glória a Deus. João 18 e 16. Pode ler, irmão, irmã, por favor.
Muito bem, então eles estavam sempre juntos, irmãos. Coisa boa é quando alguém ora junto com você. Agora, tem um mistério aqui, irmãos. João e Pedro eram iguais, irmãos? Eram personalidades iguais? Aprenda uma coisa, irmãos. Deus coloca pessoas difíceis do seu lado para te desenvolver. Deus não vai colocar. Se você se acha bonzinho ou bonzinha, vai se preparando que Deus vai colocar um malzinho do seu lado, o contrário de você, até mesmo para orar junto com você. Glória ao nome do Senhor. Dá para dar glória a Deus com uma palavra dessa, irmãos, em plena terça-feira? É coisa difícil. Mas Pedro e João, irmãos, eles eram totalmente diferentes. João, ele reclinava a sua cabeça no peito do Senhor. Olha que intimidade de irmão que tinha. E Pedro, irmão, Jesus falou para ele, todo mundo vai negar. Pedro falou, eu não vou te negar. Jesus falou, Pedro, vigia, rapaz. Não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus teve que revelar um mistério da eternidade para Pedro, para convencer Pedro, porque Pedro ele era muito afoito. Ele falou assim, Pedro, você não está sabendo. O diabo pediu para cirandar com a sua alma, e eu tive que parar o que eu estava fazendo e interceder junto ao Pai, para que ele não cirandasse contigo. Não, Senhor, eu acredito no que o Senhor está falando, mas eu vou contigo até a morte. E na mesma noite ele negou o Senhor Jesus. Pedro estava na crucificação do Senhor Jesus, meus irmãos? Pedro estava na crucificação do Senhor Jesus? Estava nada, irmão, já estava longe, já estava, irmão, limpando, terminando de limpar as redes, terminando, irmão, de dar uma calafetada no barco, porque ele falou, já era, né? E João estava onde, irmãos? João estava na crucificação ou não estava? João estava. Então, personalidades diferentes. Irmão, não queira que seja uma pessoa igual a você do seu lado, não vai dar certo, irmão. Uma das leis de Newton, 2 corpos físicos não podem ocupar o mesmo espaço, 2 personalidades iguais não vai dar certo. Sabe por que essa luz está brilhando, irmão? Porque tem um polo positivo e um polo negativo. Se fosse 2 polos positivos ou 2 polos negativos, nós estávamos tudo ao escuro aqui. Mas Deus, irmãos, Ele vai colocar pessoas difíceis do seu lado para te ajudar a se desenvolver. Glória ao nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Se Deus colocar uma pessoa, irmão, 100% do seu lado, você morre, você sufoca, né? É igual aquela planta, irmãos, que você coloca muita água. Quem já matou a planta, irmão, porque colocou muita água? Só eu? Ah, não, tem mais irmãos aqui. O que a gente pensa? Não, essa planta precisa de água. E aí você tucha água na planta, irmãos. E a planta, ao invés de crescer, morre. E aí você fala, foi aquela irmã que veio aqui na minha casa e colocou mal olhado na minha planta, né? O sangue de Jesus tem poder. Não é verdade, irmão? Não, é que você matou aquela planta de tanta água. É porque, irmãos, aquela planta já tinha água. Quanto mais água você coloca, mais ela vai ficar sufocada. Deixa ela secar um pouquinho, precisa ter um pouquinho de diferença. Glória ao nome do Senhor. Pedro e João, irmãos, tinham personalidades distintas. Glórias ao nome de Jesus. E Deus, irmãos, Ele se vale, escute bem, Deus, Ele se vale de pessoas certas para determinadas tarefas. Tem coisas, irmãos, que o bonzinho não resolve, tem que ser o mais esquentado, glória ao nome do Senhor. E tem coisas que o esquentado não resolve, tem que ser o bonzinho, glória ao nome do Senhor. Eu não sei se você é bonzinho ou malzinho, mas se contente com o jeito que você é e se torne uma ferramenta nas mãos de Deus, para Deus te usar conforme o seu propósito, glória ao nome do Senhor. O exemplo disso é Davi. Davi, irmãos, é o homem segundo o coração de Deus, exceto os pecados de Davi. Se eu fosse escolher um personagem da Bíblia para ser, eu queria ser Davi, mas já não dá certo, irmão, porque eu sou alto e Davi era pequenininho, já não dá certo. Os irmãos, quando pregam sobre Davi e o Golias, e os irmãos que pregam sobre Saul, pensa que eu não vejo, irmãos, que eles olham para mim, né, e falam assim, está vendo, essa pregação aqui é contra você, tá bem? Mas, principalmente os baixinhos, né, irmão Lorival não está aqui, mas quando eles pregam, é para atacar os grandões, né, mas eu estou brincando, irmãos. Mas Davi, irmãos, ele era um homem de guerra, glória a Deus. Nabal, que significa filho de Belial, Davi estava em fugida de Saul, e Davi falou que precisava de víveres, comida para os seus homens. E Nabal fez o que, irmãos? Ele deu comida?
negou comida. Abigail era o nome da esposa? Abigail, o nome da esposa de Nabal. Abigail foi lá e aplacou os sentimentos de Davi, porque Davi ficou com ira. Ele falou, vou matar até as crianças. Aí Abigail foi lá e falou, calma, Nabal, olha o nome dele, é filho de Belial, ele é um inútil, ele é um homem ruim, mas fica tranquilo, certo? Abigail foi lá e apaziguou Davi. Irmãos, quando o ímpeto de Davi juntou-se com a voz pacífica de Abigail, Deus fez o que, irmãos, com Nabal naquela noite? O coração dele se endureceu, mas foi literal, não foi simbólico, ele morreu do coração. Eu acho que é uma das poucas pessoas na Bíblia que morreram de infarto, irmão, Nabal, porque quando, irmãos, nós deixamos Deus agir, quando a gente tira um pouquinho, irmãos, o nosso ímpeto, e alguém, irmãos, vem ao nosso lado e une as nossas forças conosco, nem eu e nem você age, quem age é Deus em favor de nós, glória ao nome de Jesus. E Nabal morreu. Glória ao nome do Senhor. E Davi, irmãos, que era mais do que esperto, pegou os víveres e pegou até Abigail para ele, né? Mas essa é uma história para outro dia. Deixa para lá. Muito bem, irmãos. Então, Pedro e João oravam juntos. Personalidades distintas. Subiam juntos. Aqui, irmãos, é um símbolo da igreja. A igreja tem que andar junta. Tem que andar unida. Glória a Deus. Eu estava conversando com algumas pessoas esses dias, com algumas irmãs em particular, e Deus, irmãos, tem feito coisas maravilhosas nesta igreja, e muita gente, irmãos, está começando a perceber Deus fazer florescer coisas maravilhosas. Os irmãos, eu volto a dizer, nós estamos hoje, irmãos, com 11 novos convertidos na igreja. Nós estamos preparando uma classe de discipulado, irmãos, e já falamos com alguns irmãos que vão participar, e nós queremos prepará-los direitinho. E olha o que Deus tem feito. Pessoas, irmãos, que estavam fechadas para a obra de Deus, que iriam, irmãos, sair daqui do Portal do Sol, que iriam sair daqui da igreja. Deus está aos poucos trabalhando e as pessoas estão voltando. Glória ao nome do Senhor. E aí eu comecei a conversar com umas irmãs, e as irmãs falaram, é porque a igreja está falando uma mesma linguagem. Quando Deus vê na igreja unidade, o propósito de Deus se estabelece, e o reino de Deus só tem a ganhar. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse é um símbolo da igreja. Glória ao Senhor. Vou contar uma coisa para as irmãs aqui, que as irmãs fiquem atentas. O ano passado, nós tivemos uma festividade das irmãs muito difícil aqui. Até a irmã que veio pregar aqui, ela pregou por Bluetooth, lembra? Passou mal no domingo, colocou uma pessoa para pregar aqui, ela sussurrava no ouvido, nada contra a irmã, mas ela deveria, ou eu mesmo ter falado, irmã, não prega hoje não, deixa para uns obreiros aqui, talvez a falha foi minha. Mas algumas semanas antes, irmão, da festividade, uma irmã que não é da nossa igreja, que não é do nosso ministério, ela teve um sonho e ela me ligou. Ela perguntou para uma das irmãs, que é parente, e mandou uma mensagem que queria falar comigo, que ela tinha tido um sonho com a igreja. E nesse sonho, irmãos, eu estava orando e a igreja, o círculo de oração estava orando. E subiam balões do meio da igreja, do meio do círculo de oração. E esses balões, irmãos, eram muito diferentes um do outro. E esses balões, conforme ia subindo, eles explodiam e deixavam de existir. Parecia que era uma colcha que subia, as irmãs estão sabendo disso agora, estou contando com quase um ano, ou praticamente um ano de diferença. E eram poucos dias da festividade. E eu entendi, irmãos, que nós não estávamos no mesmo propósito. Propósitos diferentes, Deus não trabalha. Propósitos diferentes, Deus não trabalha. O que a Bíblia fala, irmãos? Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? A Bíblia fala isso de uma forma, perguntando para nós, já dando a resposta. E aí, irmãos, eu até marquei uma reunião com as irmãs, um pouco antes da festividade, mas eu temi falar isso para as irmãs.
Eu pedi apenas para que as irmãs se unissem num só propósito. Deus honrou, Deus fez maravilhas, mas, irmãos, foi só um filetezinho de água que Deus deixou escorrer. Quando a igreja entrar num propósito único de salvação, de batismo com o Espírito Santo, de renovo, de amor, de perdão, aí não vai ser uma torneira, irmãos. As portas dos céus, as comportas celestiais vão se abrir sobre esta igreja, e você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo. Glória ao nome de Jesus. Amém? Glória. Igreja andando junto. Propósito de oração. Pastor Jonatas pregou esses tempos atrás aqui, irmãos, e essa palavra veio muito ao encontro do que nós estamos falando, do propósito da oração. Quando nós temos um propósito de orar, quando nós temos um propósito de buscar ao Senhor, Deus se agrada disso. Se você, irmãos, não consegue orar todos os dias na mesma hora, vem bater o joelho comigo aqui 6 horas da manhã, 7 horas da manhã no domingo. Irmãos, está uma bênção a nossa consagração. E Deus tem feito maravilha e respondido às orações da igreja. Glória ao nome do Senhor. Não dá para ser todo dia? Marque semanalmente de vir aqui. Mas domingo eu não posso, pastor. Venha no sábado. Tem oração no sábado, 8 horas. Tem oração na sexta, 8 horas. E tem oração no domingo, 7 horas da manhã. Pastor, nenhum dia desses eu consigo. Pois então, irmão, tome banho mais cedo no domingo e venha bater o seu joelho no chão pelo menos meia hora antes do culto. Você vai ver se isso vai fazer diferença na sua vida ou não. Daqui 3 meses, se não fizer, você vem e me conta e eu mando você parar de fazer esse propósito. Mas eu tenho certeza, irmãos, que coisas grandiosas vão acontecer na sua vida. Faça um propósito de oração. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Escute, irmãos, nós não fazemos propósito de oração quando tem alguém endemoniado. A gente fala, vamos fazer um propósito de oração na casa da irmã para Jesus libertar. Nós fazemos ou não fazemos, irmão? E é uma bênção. Quando, irmãos, alguém precisa de uma cura de enfermidade, a gente não faz, irmão? Faz ou não faz, irmão? Faz ou não faz? Faz e cumpre certinho. Se é 7 sexta-feira, faz 7 sexta-feira. Se é 70 semanas, faz 70 semanas. Né? Pensa numa campanha grande, né, irmão? 70 semanas de oração. Mas eu acredito que tem gente que tem fé para isso. Mas, irmão, a gente sempre faz isso quando tudo está ruim. Aí eu pergunto, irmão, por que você não fazer um depósito de oração quando a coisa está boa? Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quando vem a hora da aflição, eu tenho muita dificuldade de orar. Eu tenho muita dificuldade de orar. Quando vem a hora da aflição, eu preciso falar com um amigo, eu preciso falar com a minha mãe, eu preciso falar com a minha irmã, preciso falar com a minha esposa, preciso falar com um pastor amigo, preciso falar com alguém. Não consigo orar. Pastor, então como que o senhor faz? Eu oro na bonança. Eu oro quando dá para fazer depósito. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, está tudo bem na sua vida? Escute, é hora de você fazer depósito espiritual, porque vai chegar o dia mau que vai faltar palavra, vai faltar lágrima, vai faltar gemido, vai faltar fé, e você vai falar, meu Deus, para onde eu vou? Daqui a pouco passa, sabe por quê? Porque tem depósito lá no céu que você está angariando. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Faça um propósito. Daniel 6:10, irmãos. Leia para nós. Daniel 6:10. Glória a Deus. Daniel 6:10. E depois Salmos 141:2. A última parte desse versículo é a mais importante. Repita para mim, por favor, Beatriz. A última parte do versículo, como antes fazia. Repita. Como também antes costumava fazer. Aqui, irmãos, tinha uma espada sobre a cabeça de Daniel. Ele estava debaixo de um edito real que nem o rei podia revogar. Dario passou o dia inteiro tentando revogar a sua lei. E nem ele mesmo, pela honra de ser rei, poderia ir contra aquele edito.
Mas há um Deus no céu, glória ao nome do Senhor, que ouve a oração, que não tem respeito pelas decisões dos reis, que não tem respeito pela decisão dos grandes, que não tem respeito pela decisão daqueles que fazem, irmãos, armadilhas para os santos, glória ao nome do Senhor, aleluia. Daniel falou: eu vou orar, não porque a crise chegou, eu vou orar porque eu já estou acostumado a orar, e o que Deus vai fazer está na mão dele, eu só vou orar como antes eu costumava fazer, glória ao nome do Senhor. E o milagre foi grande ou não foi, irmãos? Foi grande ou não foi? Foi grande, irmãos. Foi grande. O rei jejuou no palácio e o leão jejuou na cova, glória ao nome do Senhor, porque alguém tinha um propósito de buscar ao Senhor, glória a Deus. Salmo 141 e 2, glória a Deus. Salmo 141 e 2, por favor, leia. Oh, glória, aleluia. Olha o pedido do salmista. Eu tinha que na lei ir lá no templo e oferecer incenso. Era o sacerdote que oferecia incenso, ele queimava o incenso. Oh. E ele tinha que oferecer sacrifício da tarde, horário marcado. Mas o salmista fala: suba minha oração perante ti, como o incenso e como o sacrifício da tarde. Glória a Deus. Isso aqui, irmão, é coisa de quem tem constância na sua oração. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Pedro e João subiam juntos a hora nona, que já tinha até um apelido, a hora da oração. Glória ao nome do Senhor. Irmão, não precisa ser às 3 horas da tarde, não precisa ser, irmão, porque tem pessoas que só falam assim: Deus só responde se eu orar de madrugada. Tem pessoas que é assim: Deus só responde se eu orar de madrugada. Deus ouve, irmão, da oração da madrugada, a oração da manhã, a oração da tarde, a oração da noite. É claro que é mais gostoso orar de madrugada. É claro, irmãos, que é mais silencioso você orar de madrugada. Você se quebranta mais na presença do Senhor. Mas, por favor, não deposite a sua oração, a sua fé, porque você está orando de madrugada. Pelo amor de Deus, senão daqui a pouco você começa a idolatrar a oração da madrugada. Você precisa orar de madrugada, porque Deus te despertou e você sabe o que está dizendo. Não vai orar de madrugada e pedir: Senhor, abençoa a tua misericórdia. Tenha compaixão da tua sabedoria e abençoa os meus pecados. Não, irmão, daí você não sabe o que está orando. Deus não quer isso, não. E tem pessoas que falam isso. Tem pessoas: irmão, quanto mais sono você tiver de madrugada, mais Deus atende a sua oração. Oxe, irmão, o que é isso? A nossa oração, ela é racional. A Lilian está aí. A Lilian uma vez começou a orar com sono, e ela começou a pedir: Senhor, dá-me graça, dá-me leite, porque ela gosta muito de leite. Ela come hambúrguer e toma leite, né? Comendo o hambúrguer, né? Pizza com leite, com café, ela gosta muito disso. E quando, uma certa vez, ela começou a orar assim: não, aí, irmão, você está com sono? A Bíblia diz no Salmo 127, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Se Deus está te dando sono, vai dormir. Ah, não, eu quero orar de madrugada. Então faz o seguinte: a oração da madrugada, no Antigo Testamento era assim, irmão, que nós aprendemos a orar. Quer orar de madrugada? Se Deus te despertar e você ficar completamente desperto, amém. E você for condicionando o seu corpo a isso, amém. Mas não vai orar com sono não, porque Deus não se agrada, é sacrifício de tolo. Agora, se você quer orar de madrugada, conforme era nos primórdios, o que você tem que fazer? 2 formas. Uma delas, passar a noite em oração. Dá para dar glória a Deus aí, irmão? Jesus passava a noite em oração. Essa é uma das formas de orar de madrugada. Passar a noite orando. Salmo 5 fala das vigílias da noite. Outro método de orar de madrugada. Eu levanto, vamos dizer assim, os irmãos que levantam 5 horas da manhã para trabalhar. Quem levanta 5 horas da manhã para trabalhar? Olha aí, Deus abençoe vocês e tenha misericórdia. Amém? Você quer acordar de madrugada para orar? Dorme tranquilo a noite inteira e acorda 4 horas da manhã para orar. Você vai dormir o sono da noite e vai tirar a primeira hora da madrugada para orar. Isso é oração da madrugada.
Agora, irmão, não venha me contar que você está orando de madrugada lá, deitado na sua cama, não sabendo nem o que está falando. Deus não se agrada disso não, irmão. Deus não se agrada disso não, tá bom? Ah, mas Deus está vendo o teu sacrifício. Sim, irmão, mas cuidado para não ser um sacrifício de tolo. Isso aqui eu tenho que ensinar para os irmãos. Isso aqui eu tenho que ensinar para os irmãos. Já acabei de ensinar as duas formas. A fila é menor, né? O anduíno da Andréia Fontes, né? A fila é menor, de madrugada, irmão, a fila é menor. Muita gente está dormindo, pouco crente está orando, com sua face no pó. A fila é menor. A fila é um hino brasileiro, né? Que despreza o fuso horário, porque no Japão tem gente acordada, né? Então, a fila é do mesmo tamanho, irmão, de madrugada, de noite. Agora, você quer quebrar a fila de Jeová? É de madrugada, de manhã, de tarde ou de noite, mas com o coração quebrantado na presença de Deus, aí Deus vai te abençoar. Glória ao nome de Jesus, amém? Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem pessoas que, se você chegar e falar assim aqui, irmãos, eu orei um mês, todo dia Deus me despertava meio-dia para orar. 35% dos irmãos vão dar glória a Deus. Mas se chegar alguém aqui e falar assim, irmãos, eu orei 2 semanas de madrugada, todo mundo vai dar glória a Deus. Porque a gente tem essa mística de que de madrugada, né, Deus se agrada mais. Irmão, Deus se agrada de um coração quebrantado e contrito. Agora, de madrugada, com o coração quebrantado e contrito, aí a receita fica boa. Glória ao nome do Senhor. Aí, irmãos, quando você receber a bênção, não fala a hora que você orou, não. Você diz assim, eu orei e o Deus do céu me ouviu. Glória ao nome de Jesus. Amém? Não idolatre, não, a madrugada, senão você vai perder seu tempo. Tá bem? Muito bem, irmãos. Vamos pensar aqui no versículo 2. O tempo está passando. Versículo 2, e era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Glória a Deus. Olha o resultado de quem ora, irmãos. Aleluia. O contraste entre a miséria do homem e o esplendor da porta formosa. Aqui, irmãos, nós vemos que aquela porta tão linda, tão bela, e tem um histórico aqui, eu até pesquisei um pouquinho, mas eu falei, não vou entrar nesse mérito, Deus está nos levando a uma outra forma de meditação nessa noite, e nós vemos aqui, irmãos, a religiosidade da porta, versus a miséria do homem. O homem ali, irmãos, esperando uma esmola, esperando alguns centavos, e a grande porta, que representava uma religiosidade sem nenhum valor para aquele homem. Também é assim, irmãos, quando nós nos tornamos meramente religiosos. Quando nós tornamos-nos, irmãos, formais. Quando nós nos tornamos, irmãos, pessoas que já não amam mais. Era o símbolo daquela porta. Aquela porta era rica, era bonita, era dourada, o nome dela era Formosa. Mas para resolver o problema do homem não servia. Aliás, quem sabe, irmãos, não eram os próprios religiosos que levavam aquela pessoa todos os dias para que aquele homem pudesse receber algum tipo de esmola. Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós vemos que muitas vezes, irmãos, a gente tem que abrir mão do nosso jeitão de ser, não tem que ser só do meu jeito. E olha, aquele homem, irmão, já estava acostumado com isso. O mundo aí fora, irmãos, está acostumado com a religiosidade, mas é uma religiosidade que não serve para nada. Olha, ninguém ouvia falar do Papa, ninguém sabia, irmão, o nome do Papa. Foi só ele morrer, irmãos. Agora aparece vídeo, se você ficar no celular, você vai ver vídeo do Papa jogando bola, torcendo para o time de futebol, abençoando criança, puxando a mão da chinesa que tentou beijar a mão dele. Lembra disso? Está todo mundo se relembrando disso. E agora as pessoas estão mostrando, irmãos, onde é que o Papa dormia, onde é que ele deixava de dormir, onde ele morava, qual é o café da manhã que ele gostava de comer, o refeitório onde ele tomava suas refeições, o dormitório, agora estamos ficando especialistas em Vaticano, irmão. Mas é uma religião que não serve para nada, porque é uma religião, irmãos, que há muito tempo está abraçada com o Estado e longe de Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas sabe por quê, irmãos? Não se acaba o
povo barulhento, glória ao nome do Senhor, porque não tem esse negócio de religiosidade no meio de nós. Quando chega, irmãos, uma pessoa aqui na casa do Senhor, pode ser o irmão mais simples, a irmã mais simples que pregue a palavra do Senhor. Se entrar um pecador aqui, irmão, contrito, lembrando-se que é um pregador, e alguém deste púlpito falar a palavra de Deus, a simples e poderosa palavra de Deus, o Espírito Santo vai lá no coração do pecador, e o pecador daqui a pouco está chorando e dizendo: eu preciso da salvação, glória ao nome de Jesus, aleluia. Então, irmãos, essa religiosidade não serve, e aqui, irmãos, é uma das formas de nós aprendermos nessa noite. Veja, eu estava meditando sobre isso, e aí eu me lembrei de Lucas, capítulo 17, não precisa ler, irmão, pode ler como devocional na sua casa, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 9, quando Jesus está ali naquela aldeia de leprosos, Jesus passa por aquela aldeia de leprosos, e um bando de leprosos começou a gritar: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Uma aldeia de leprosos, essa aldeia, irmãos, já era para deixar os leprosos separados da sociedade, já era para separar da religião, porque para a religião, ser leproso significava que aquela pessoa foi atingida pela maldição, foi atingida pelo juízo de Deus por conta dos seus pecados. Aliás, essas pessoas, irmãos, elas tinham que gritar de longe: leproso. Eu não lembro a metragem que era, o irmão Marcos pode talvez depois pesquisar, mas tinha uma certa metragem, não sei se era 15 ou 25 metros, que o leproso tinha que gritar de longe: eu sou leproso. Porque se ele chegasse perto, se você chegasse perto de um leproso, e de perto você percebesse que ele era um leproso, esse leproso, por não ter avisado, você poderia avisar para alguém, para alguma autoridade sanitária, e dizer: ó, esse leproso aqui não me avisou que ele era leproso, eu cheguei perto dele, fiquei perto de ser contagiado. O que a gente faz? Vamos apedrejar. Pronto, o coitado já estava leproso e taca-lhe pedra ainda, né? Coitado do miserável, né? Mas era isso que a religiosidade fazia. Mas eles, em vez de gritar leproso, leproso, eles perceberam que não era mais um religioso que estava passando por ali, não era mais um sacerdote que estava passando por ali. Jesus falou para eles, eles gritaram para Jesus: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, glória ao nome do Senhor. E Jesus fez o que, irmãos? Curou todos, glória ao nome do Senhor, curou todos. Mas olha como a religiosidade prende as pessoas. Eles ficaram sem saber o que fazer. Jesus falou o quê? Vai para a religião, vai para o sacerdote e paga o preço que é devido. Explica lá e passa por todo o processo religioso para vocês se reintegrarem à sociedade. Eles ficaram presos à religião, estavam sarados e eles foram o quê, irmãos? Correram para o sacerdote. Mas aquele que não estava preso à religiosidade, todos os outros eram judeus, voltou só um que não estava preso à religiosidade. Ele era o quê, irmãos? Samaritano. E ele voltou e se prostrou aos pés de Jesus e glorificou o nome do Senhor. Os outros 9, correram para a religiosidade. E Jesus depois falou: mas você só voltou, não eram 10? Só um voltou para agradecer? Pois é, os outros voltaram para a religião. Irmão, pelo amor de Deus, não se torna um religioso não, se torna alguém que seja grato, agradecido por tudo quanto Deus tem feito na sua vida. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Muito bem, foi o que aconteceu aqui. A religiosidade da Porta Formosa não resolvia, mas Pedro e João, aleluia, glória a Deus. Oh, irmãos, que autoridade que Deus quer dar para nós, para você colocar as mãos sobre o enfermo e os curar. Não fica esperando, irmão, o pregador X, a pregadora Y, o missionário A, o missionário B. Deixa eu ver aqui, irmãos, quantas mãos santas tem aqui, deixa eu ver. Se a sua mão não é santa, não levanta não, mas se a sua é, levanta a sua mão assim, glória a Deus. Pois é, irmãos, é essa mãozinha aí que Deus quer usar, para você colocar as mãos sobre o enfermo, e Jesus curar, glória ao nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eles chegaram, irmãos, e viram que aquele homem pediu uma esmola. Glória a Deus. Deus deu algo muito maior, irmãos, do que ele estava pensando. Aleluia. Que coisa linda, irmãos, é a surpresa de Deus. Que coisa linda é a surpresa de Deus para as nossas vidas. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se prepare, porque tem surpresa de Deus chegando na sua vida, glória ao nome de Jesus. Tem surpresa de Deus chegando na sua vida, e é surpresa boa, glória ao nome de Jesus. É surpresa boa, em nome de Jesus, é surpresa boa, em nome de Jesus. Receba esta palavra, em nome de Jesus. Tem surpresa boa da parte de Deus chegando na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua existência. Glória ao nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, tem coisa nova, Deus tem muito mais para nós. Tiago 4:4 e Salmo 81:10, por favor, abre lá, Epístola segundo São Tiago, Epístola de São Tiago, capítulo 4, versículo 4, e depois o Salmo 81:10, glória a Deus. Eita, irmão, não é essa referência não, mas os irmãos tenham misericórdia aí e vai pegando a parte que lhe cabe, tá bom? Irmãos, Deus, irmãos, Ele tem bênçãos abundantes para nos dar. Glória a Deus. Procure aquele versículo que diz assim, irmãos: pedis muito e recebeis pouco, porque não sabeis como pedir, ou pedir para o vosso deleite. Procure esse versículo aí, hein? 4:3, é o versículo anterior, irmão. Pronto, o pastor acabou de chamar todo mundo de infiel, mas não é esse não, irmão, é o versículo 3. Leia aí, por favor, o versículo 3. Me ajude aí, irmão. Do mesmo, 4:3. Olha aí. Pedir e não recebeis, porque pedis mal. Olha aí, irmão, se a Bíblia está dizendo que tem pedir mal, também tem o pedir bom. É mal com U ou mal com L? Com L. Então, se tem o pedir mal, tem o pedir bem, que é pedir certo, que é pedir de acordo com a vontade de Deus. Senhor, me dá uma Ferrari. Para quê, irmão? Não consegue nem pagar o IPVA, né? Não. Mas Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Pronto, já começou errado, já interpretou a Bíblia errado, né? Não, irmão, pede. Nós, em 98, irmãos, em 98, minha mãe, não foi nem eu, minha mãe comprou um Chevetinho, 82, modelo 83, bege, placa BVN 3776, esse é o primeiro carro que minha mãe comprou, e nós falamos para os irmãos, vamos orar pelo carro, pelo Chevetinho, e o irmão Antônio Ribeiro congrega lá, vive ainda, o abençoado, congrega lá no Jardim Eldorado, quando ele olhou, ele falou assim, mas esse carro, mas esse carro, mas eu falei com tanto gosto, irmãos, que, né, e o tempo passou, irmãos, né, e o tempo passou, irmão, dê graças a Deus, se era, irmãos, um Chevetinho, BVN 3776, 82, modelo 83, begezinho, que depois até fundiu o motor do bichinho, né, se foi esse, olha só, irmão, já pensou se fundisse um Honda, né? Ou um Mitsubishi que tinha na época, imagina, irmão, misericórdia, ia ter que viver lavando prato para pagar, né? Não, era um Chevetinho que Deus deu. Agora, peça segundo a vontade de Deus, peça porque Deus tem coisas grandes para te dar, glória ao nome do Senhor. Fala, Senhor, me dê, Senhor, algo bom, mas que eu também saiba administrar. Pronto, irmão, olha, a conversa já começou a ficar melhor, a oração já começou a ficar de acordo com a vontade de Deus. Daqui a pouco, Deus escancara a porta da bênção para a sua vida, glória ao nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Versículos, Salmos 81, versículo 10, Salmo 81, versículo 10, por favor, leia. Salmo 81, versículo 10.
Olha, e tá encherei. Glória a Deus, eu vou encher a tua boca. O que é isso aqui, irmãos? Significa que Deus quer dar em abundância. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aquele homem saiu de casa, irmão, pedindo uma esmola, e voltou para casa podendo trabalhar e ganhar o seu próprio sustento. Deus tem coisas grandes para nós. Agora escute bem, você tem que estar no lugar certo e debaixo da autoridade certa. Olha o segredo, tem que estar no lugar certo e debaixo da autoridade certa. Glória ao nome do Senhor. Ele estava ali, irmãos, e ele se acostumou a estar ali, e todo mundo se acostumou a deixar ele ali. Glória a Deus. Já imaginou, irmãos? Claro que nós estamos descontando aqui o plano eterno de Deus, mas vamos pensar no plano humano. Já pensou se alguém falasse, hoje não adianta levar na Porta Formosa, não? Olha, estamos levando há tantas décadas aí, e não tem dado resultado, vamos levar ele para outro lugar, quem sabe algum rico dá um filão de ouro para ele? Não, irmãos, levaram ele para o mesmo lugar. Olha o que Deus está dizendo, apenas continue na presença de Deus, e se prepare para a surpresa de Deus na sua vida, e abre bem a tua boca, e o Senhor vai enchê-la de bens, para você glorificar o nome do Senhor, amém? Deus em Cristo abençoe a vida da igreja, permitindo Deus, irmãos, nós terminamos esta parte aqui, terça-feira que vem,